Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 22. No último dia da aula, antes do feriado de Natal, Brad Parker parou Annie no saguão para se despedir. Tenha um bom Natal, Annie, desejou ele, embora soubesse que o feriado seria difícil para ela este ano. E então fez algo que nunca tinha feito antes. Tinha uma regra rígida e inviolável, mas a quebrou por ela. Pensava nela desde o dia em que a ajudou a encontrar um jeans seco. Era uma moça tão agradável, inteligente e gentil, e parecia bastante madura para a sua idade. E tinha passado por muita coisa naquele ano, mais do que ele sabia. A recente tragédia com Candy a abalara também. Estava me perguntando se não gostaria de sair para tomar um café um dia desses, enquanto estivermos no recesso. Eles estariam de férias por 3 semanas. Annie, a princípio, ficou surpresa, sem saber mais o que dizer. Então disse sim. Não queria ser rude com ele, que afinal era o diretor da escola. Sentiu-se como uma criança ante o convite. Mas ela não era mais criança. Tinha amadurecido muito naquele ano e já vivia por conta própria antes disso. Tenho seu telefone no arquivo. Eu te ligo. Talvez mais para o fim de semana. Não sei se gosto de doces, mas sou uma verdadeira formiga. Tem um lugar bonitinho chamado Serendipity. As sobremesas são maravilhosas. Eu adoraria, disse ela, suave e inofensivo. Ele não atacaria enquanto tomava um chocolate quente com torta de maçã. Ao menos esperava que não. A experiência de Candy havia preocupado a todas elas. Mas ela sabia que Brad Parker era um bom homem. Nem as irmãs seriam contra. Pelo contrário, quando ele ligou naquela noite, elas assoviaram, zombaram e festejaram, o que deixou Annie envergonhada ao desligar. Estavam todas ouvindo enquanto ela e Brad marcavam o encontro. Me deve $100. Obrigado, disse Sabrina, tocando-lhe a mão. Annie parecia ultrajada. Por quê? Fizemos uma aposta em julho. Eu disse que você teria um encontro dentro de 6 meses. Você disse que não. Apostamos 100 pratas. Isso foi exatamente há 5 meses e 1 semana. Pague. Espere um minuto. Isso não é um encontro. É só um café com o diretor da minha escola. Não é um encontro. Claro que é, insistiu Sabrina. Os detalhes não foram especificados. Ninguém jamais disse que tinha de ser um evento de gala ou um jantar. Um café é um encontro. Não é, disse Annie com firmeza. Mas Candy e Tammy apoiaram Sabrina e disseram que Annie devia pagar. Para grande alívio de todas, Candy estava em relativa boa forma. Os hematomas começavam a desaparecer e ela estava razoavelmente bem-humorada, considerando o ocorrido. E estavam todas ansiosas pelo Natal. Em grande parte, era um alívio saber que Marcello tinha ido embora e ela não esbarraria com ele em lugar nenhum. Marlene também se sentia satisfeita. Ele era um perigo para qualquer mulher que encontrasse. Mas Brad Parker era outra história. E todas estavam animadas por Annie. Ele se ofereceu para apanhar Annie, mas ela disse que o encontraria no restaurante. E ele estava certo. As sobremesas eram fantásticas. Ela pediu algo chamado Frozen Mochaccino, uma mistura de sorvete, chocolate, gelo e café, com chantilly e raspas de chocolate por cima. Brad bebeu um creme gelado de damasco
que era uma criação fabulosa e dividiram uma torta de noz pecan. Vai ter que me retirar daqui rolando, disse ela ao se recostar na cadeira, sentindo que iria explodir. Ele lhe descreveu o restaurante, que soava aconchegante e vitoriano, com luminárias Tiffany, antigas mesas de sorveteria e coisas incríveis à venda. Ele disse que frequentava o lugar desde criança com a mãe. Annie já tinha ouvido falar do lugar, mas nunca estivera ali. Falaram sobre a Itália e arte, a vida dela em Florença, a dele em Roma. Ele ainda falava um pouco de italiano, e Annie disse que o dela estava ficando enferrujado. Falaram brevemente sobre a escola, as esperanças dele de que expandisse. Brad esperava abrir outras escolas do tipo em outras cidades. Ela admitiu com relutância que até o momento a instituição lhe fora bem útil. Aprendi a fazer frango, disse ela rindo, e cupcakes. Espero que aprenda mais do que isso. Por que não faz aulas de escultura? Todos parecem adorar. Eu mesmo pensei em fazer, mas meu lado artístico não é dos melhores. Acho que também não conseguirei, disse ela com tristeza. Duvido. O cérebro tem um jeito de se reorientar quando necessário. Talvez goste da aula. E se não gostar, pode largar. Eu te dou permissão. Os dois riram. Tiveram bons momentos juntos e ele a acompanhou até em casa pela Terceira Avenida, enquanto conversavam sobre uma infinidade de assuntos. Era uma caminhada razoável até a casa em que ela dividia com as irmãs, e Annie achou que seria grosseria se despedir de repente ali fora. Perguntou-lhe se não gostaria de entrar um pouco. Ela sabia que Candy e a senhora Shibata estariam lá. Ele disse que ficaria só um minuto, pois ainda tinha que fazer as compras de Natal naquela tarde. Annie não sabia o que comprar este ano e estava pensando em pedir ajuda às irmãs. Ele entrou na casa, mas a senhora Shibata estava aspirando o pó e Candy ouvia a música tão alto que quase se podia ficar surdo. Estava tocando Prince. As 3 cadelas estavam latindo, o telefone estava tocando. Juanita atacou Brad e tentou-lhe morder o calcanhar, assim que ele pisou dentro de casa. Ao vê-los, a senhora Shibata desligou o aspirador de pó e se curvou, ao mesmo tempo em que Candy aparecia no topo da escada, usando um gorro de Papai Noel com sinos e um biquíni que comprara enquanto fazia suas compras de Natal. Oi! Gritou ela do topo da escada. Então correu para vestir um hobby, para que ele não visse os hematomas, que agora começavam a desaparecer. Essa é a minha irmã Candy, explicou Annie. Ela está vestida? Com Candy nunca se sabia, nem mesmo agora. Na verdade, ela estava usando um biquíni e um gorro de Papai Noel. Então está bem coberta. Ela geralmente veste menos. Sinto muito pelos cães. Tudo bem, eu gosto de cachorro. Eu não, mas dá para se acostumar com ele depois de um tempo. As coisas geralmente são bem agitadas por aqui na maior parte do tempo, especialmente quando nós 4 estamos em casa. Sempre moraram juntas? Ele estava fascinado. A atmosfera que sentiu no momento em que entrou na casa era convidativa e calorosa. Podia-se dizer que as pessoas que moravam ali se amavam, e ele estava inteiramente certo. Aquilo fazia com que as pessoas quisessem ficar para sempre. Foi o que disse a Annie, que ficou comovida. Na verdade, elas fizeram isso por mim este ano. Alugar essa casa para que pudessem me ajudar a me adaptar à nova vida, por causa do acidente. Temos essa casa só por um ano. Tammy largou um emprego fantástico em Los Angeles. Por isso, ela agora trabalha num reality show horroroso aqui.
As pessoas tentam matar umas às outras, pelo menos uma vez por semana. Chama-se "Dá para salvar esse relacionamento? Depende de você." Ah, meu Deus, eu já vi. Ele riu alto. É horrível. É sim, disse Anne com orgulho. Minha irmã Tammy é a produtora do programa. Então, mencionou o programa anterior de Tammy. E Brad ficou imensamente impressionado, em especial por ela ter desistido dele para vir para Nova York por causa de Anne. Minha irmã Sabrina já vivia em Nova York. É advogada. Ela tem um namorado, Chris, que fica aqui às vezes. Ele é advogado também. Eu estava morando em Florença antes do acidente e talvez volte para lá. Ainda não decidi. Tenho um apartamento lá. Vivo querendo desistir dele, mas ninguém teve tempo de empacotar minhas coisas. E o aluguel é tão barato que não faz muita diferença. E minha irmã Candy vive por toda parte. Ela é modelo. Candy? A Candy? Que aparece na capa da Vogue praticamente todo mês? Ele parecia espantado. Ela tinha uma família que superava as expectativas, com um bando de cachorros desregrados. É a que você viu de gorro de Papai Noel e biquíni. Está tirando umas semanas de folga. Annie não mencionou o porquê. Não era da conta dele, nem era algo que qualquer uma delas planejasse sequer contar. Não precisavam. Chris e Marlene eram as únicas pessoas fora da família que sabiam daquilo. Não tinham contado nem ao pai. Teria sido demais para ele lidar com isso agora. Que grupo! Disse Brad com admiração. Isso deve ser maravilhoso. Por um momento, ele se esqueceu das circunstâncias trágicas que as reuniram. Não havia nada de trágico nelas. É mesmo maravilhoso, disse Anne, sorrindo de felicidade. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas tem funcionado muito bem. O que é maravilhoso? Perguntou Candy ao se juntar a eles. Morarmos juntas, explicou Anne. Você está vestida? Estou, riu Candy. Estou usando um hobby e meu gorro de Papai Noel. Acho que devíamos sair para comprar nossa árvore esta noite. Apesar do que lhe acontecera, estava no espírito de Natal. Sentia-se enormemente abençoada por ter sobrevivido. Brad não conseguia parar de olhar Candy. Nunca tinha visto uma mulher tão bonita na vida. E ela era completamente desprovida de vaidade e nada metida. Era como qualquer garota de sua idade, só que uma centena de vezes mais bonita. Mas ele achava a Anne tão bonita quanto a irmã a seu próprio modo. Era menor e possuía uma aparência mais delicada, mas ele adorava seu cabelo castanho e o corte de cabelo no estilo pixie. Comprei minha árvore ontem à noite, disse ele. Então Candy o convidou a descer para uma xícara de chá. Ele hesitou, mas era difícil resistir a mais alguns minutos com elas. Seguiu Candy até a cozinha, com Anne logo atrás, e todos os três foram atingidos pelo cheiro. Ah, meu Deus! Disse Candy, enquanto Anne explicava para Brad. A senhora Shibata come uns piques japoneses horrorosos. Cheira alguma coisa morta. Ele riu abertamente das loucuras daquela casa. A senhora Shibata se curvou quando eles entraram na cozinha e guardou o vidro de picles. Tinha acabado de jogar algas nas vasilhas dos cachorros, que Candy retirou imediatamente enquanto explicava a Brad que as algas da governanta deixavam os cachorros doentes. Pensei que não gostasse de cães, disse ele, dirigindo-se a ele. Não gosto. Não são meus. São das outras. Zoe é minha, explicou Candy ao erguer a Yorkshire, fazendo Bella ficar tremendamente insultada, dar as costas e se sentar.
Brad se abaixou para brincar com ela, e Juanita tentou atacá-lo de novo, mas por fim desistiu e lambeu-lhe a mão. Devia arranjar um também, disse a Annie. Tinha-lhe sugerido um cão-guia antes, mas ela não ficou entusiasmada. Ela por fim admitiu que levar um cão-guia consigo imediatamente a identificaria como uma pessoa cega, aonde quer que fosse. Podia guardar a bengala branca num lugar público ou num restaurante, sempre que se sentasse. Era uma vaidade da qual ainda não estava pronta para desistir. Brad foi embora logo depois, encantado com a visita. Tinha gostado de conhecer Candy, adorou conversar com Annie e mal podia esperar para conhecer as outras. Ligou no dia seguinte e a convidou para jantar dali a 3 dias, antes que ela fosse para Connecticut passar o Natal com o pai. Annie hesitou por um segundo, então aceitou. Era um pouco assustador sair com alguém sem enxergá-lo, mas gostava dele e compartilhavam de muitas opiniões e ideias em comum. Sabrina chegou em casa logo depois que Brad ligou, convidando Annie para jantar. Annie então marchou até onde a irmã estava, sentada, recompondo-se do dia. Largou 5 notas de $20 no colo dela, sem qualquer comentário, fazendo Sabrina encará-la com surpresa. Ganhou na loteria hoje? Que é isso? Não interessa, resmungou Annie, fingindo estar aborrecida, quando na verdade se sentia muito satisfeita e animada com o encontro com Brad. Afinal, só tinha 26 anos e era divertido sair com alguém que parecia ser tão legal quanto ele. Tinha acabado de pagar a aposta com Sabrina e, ao perceber o que era, Sabrina comemorou vitoriosa e riu. Eu te disse! Gritou quando Annie bateu à porta do quarto.